Salve, salve carteiro, salve, salve carteira. Hoje a gameplay tá diferenciada, certo? Não foi de um evento e nem vai ser ranqueada, beleza? Hoje vai ser do Play-in Qualifier, certo? Que tava disponível, eu acho que ficou disponível até ontem, se não me engano. E aí decidi arriscar, né, jogar, ver no que é que dava. Não fui de Affinity, né? Puxei realmente o Boros mesmo, tá? O deck que eu passei a fazer resultados melhores, né? O Affinity estava começando a ficar ali meio capenga, né? Boros tem uma consistência muito boa, né? Eu voltei a fazer troféus, inclusive pilotando Boros, então eu falei, não, vai ser o, o Alvirrubro mesmo, né? Pelo menos no Magic. No Magic vai ser Alvirrubro. E aí já comecei essa mão bem ok, né? Nada discutível. Deixei o vídeo um pouco acelerado, porque realmente assim o total, né, de jogos deu quase aí 1 hora. Então, para não ficar muito extenso, né, eu vou passar ele assim acelerado, comentar as principais jogadas, né, principais erros, né, que tiveram alguns tantos, e aí a gente vai comentando. Pronto, o primeiro, no caso aí, foi por parte do oponente, né, que ele esperou fazer uma criatura. Aliás, ele primeiro fez uma criatura dele para só depois matar o encarregado que eu tinha feito, né? Então ele permitiu que eu tivesse um de vida a mais, né? Ele, assim, esse ponto de vida poderia de repente fazer diferença, né? Nesse jogo. Mas aí seguimos. Depois eu vou explicar um outro erro que ocorreu, né? Já nesse meu segundo turno, e foi determinante para o jogo inteiro. Mas o oponente, ali no terceiro turno dele, já desenvolveu muito bem, né? Com a remoção e um bombardeio Goblin. Decidiu não atacar, porque o meu Raptor ia bloquear bem, né? Tanto o Sentinela como o guia dele. E aí, no meu terceiro turno, eu já decido destruir ali o bombardeio Goblin. Né? Como eu não tenho nada de uma mana vermelha para conjurar, eu paguei, né, aí o custo da Sentinela, né? Para o oponente não comprar uma carta. E aí decidi também. Fiquei um pouco na dúvida em usar ou não essa extração logo agora, né, para evitar que o oponente comprasse outras cópias, né, do Bombardeio Goblin. Mas aí voltei atrás, decidi aguardar mais um pouco. Né. Passei o turno, o oponente encontrou aí mais um terreno, né? Assim, não zicou. E também 4 terrenos não é considerado um flood, né? Pode-se assim dizer. Mas também não decidiu atacar, só fez colocar o Lurrus dele na mão, né? Pagou ali o custo e tirou ali da zona de companheiro, né? Colocou na mão. Pronto. Nesse meu turno, eu ainda estava um pouco na dúvida, né? E aí foi nesse turno que eu me dei conta da jogada infeliz que eu fiz, né? De usar ali além de dupla face, né? Pro lado vermelho. Né? Se eu tivesse feito aí pro lado branco, eu teria, no caso, 2 jogadas esse turno, né? Ao invés de fazer só o Lurrus na mão, né? Tirar o Lurrus também da zona de companheiro e colocar na mão, feito o oponente fez no turno anterior. Eu teria feito aí uma criatura e uma remoção. E isso especificamente no turno anterior ia fazer muita diferença, né? Porque aí, ó, justamente no turno que o oponente está jogando, foi o turno onde ele conseguiu resolver, né? Uma Jane, ganhou 2 energias e já usou o suficiente, né? Ele já tinha 2, ficou com 4 e fez a habilidade ali do guia, né? Aumentando o poder e dando voar para a sentinela que ele tinha. Então, né, com o recruta e uma remoção, isso não teria acontecido. Então, aí, para que as coisas não ficassem piores, né, do que já estavam, eu decidi ali fazer a extração, enfim, né, fazer a extração do bombardeio Goblin, né, tirei o que tinha aí no cemitério dele,
tinham 2 ainda no deck, né? E na mão não tinha nenhum. Na mão tinha lógica, né? Ter. Porque senão ele teria feito no turno anterior também, junto com a Jane. Só que ele tinha um segundo guia. E aí realmente foi o início do fim, né? Porque além do segundo guia, ele também tinha uma prisão, né? E ficou bem difícil. Foi uma virada de chave bem rápida, né? 2 turnos bem fortes, né? Por parte do oponente, que encontrou aí ao longo do jogo, né? Foram 3 remoções, né? 2 guias. Teve o Ajani, teve a Sentinela ali que, querendo ou não, atrapalhou um pouco a questão da mana, né? Eu não tive acesso a uma quantidade boa de terrenos em geral, né? Parei ali no terceiro. E além disso, teve o meu erro, né? De ter feito um terreno para cor vermelha ao invés de ter feito para cor branca. E aí, sem chances de vencer um jogo no formato histórico, né? Nesse nível de competição, né? Que os jogadores que vão para o Play-in Qualifier é um nível acima, né, dos jogadores que estão nos eventos, na ranqueada em geral. Justamente pelo fato dos jogadores que estão no Play-in, né, Qualifier, ou no Qualifier Weekend, tanto faz, são jogadores que alcançaram o nível mítico na ranqueada, e não foi um nível mítico qualquer, né? Foi o segundo, né? Que são as numerações e tal, e um ranking alto, né? Até onde eu sei, se não me falha a memória, é o 1200, né? Que você recebe aí as 20 moedas para poder jogar esse, né? Que eu estou jogando, Qualifier Play-in. E se você ficou entre os 250 melhores, se não me engano, e aí você não joga esse, né, o Qualifier Play-in, você pula pro Qualifier Weekend, né, que é no caso que eu estava buscando, né, nesse torneio, nesse evento. E aí já era a primeira, né, já comecei perdendo, eu parei, dei uma respirada, fui beber uma água, né, e aí recomecei esse segundo aí com guia, né. A mão também razoável, né, assim, nada extraordinário para a ponto de ter que pedir um mulligan. Porque o detalhe é que, se no melhor de um, né, feito esse evento foi, eu tentei em todas as mãos iniciais, né, ter pelo menos alguma carta, né, que eu tivesse interação com o cemitério. Porque eu sabia que das duas uma, ou os jogadores iam optar por decks rápidos, né, tipo Mono Red, Boros, com certeza, né, não ia faltar. Feito não faltou, né, o primeiro inclusive foi um Boros, né, que eu joguei contra. E também decks que explorassem bastante o Grave, né, o cemitério. Então eu falei, não, como eu tenho 6 cartas, né, dentro das 60, aí 10%, que conseguem combater, né, os decks que tem esses tipos de combo, né, com o cemitério, que tem essa sinergia e tal. Então eu vou tentar equipar mãos, né, vou ter mãos que tenham pelo menos uma dessas cartas, né, contra cemitério. Agora, lógico, se a mão não tiver nenhuma carta tipo extração ou amuleto, né, feito essa minha mão inicial teve, mas tiver uma mão jogável, né, com 2, 3 terrenos, né, mágicas na curva 1, mágicas na curva 2, então também não tem por que fazer mulligan, né, por conta disso. Fazer como chamam de hard mulligan, né, eu acho que é algo assim, e só realmente equipar mãos que tivessem algo contra cemitério. Não. Bom, enfim. Explicação concluída, né? Eu fui aí pro segundo jogo contra esse GW. Me pareceu ser um GW meio agressivo, meio combo, né? Com essa cobra aí que tem toque mortífero. Mas consegui desenvolver bem o jogo, né?
ofereci uma trade ali com a ficha, né? Uma criatura que ele tinha. Eu já meio que esperava que ele teria essa trick que ele usou, né? Mas também não fiz questão de perder, né, a ficha que o Ajani tinha feito, justamente porque eu ia conseguir flipar ele, né, transformar em Planinauta. E aí, eventualmente, quando eu encontrasse uma fonte de mana vermelha e conseguisse resolver o Recruta ou o Raptor, né, que eu achei, eu iria começar a causar dano, né, com o zero do Ajani. E aí eu poderia optar por causar esse dano em alguma criatura que eu jogasse como problemática, né, pro jogo, ou diretamente no oponente, né. E aí agora, como eu tive uma quantidade, como eu encontrei uma quantidade muito boa de criaturas, né, e o oponente ali, digamos que não estava com, né, um volume muito alto de criaturas do outro lado, né, sendo um defensor, né, que não ia atacar. Então eu falei, não, vai no oponente mesmo, né, vou, vou realmente, eu vou partir para cima, né, e aí vamos ver, vamos deixar o oponente se virar aí, né, vamos passar a pressão realmente pro oponente. E aí mais uma vez meio que estacionei no terceiro terreno, só que observe que dessa vez o jogo fluiu muito melhor. Por quê? Porque ao contrário do jogo anterior, né, que eu tinha duas fontes vermelhas e uma fonte branca, agora foi o inverso. Eu tinha duas brancas e uma vermelha. Uma fonte vermelha é o suficiente para esse deck operar bem. Eu não preciso me preocupar com a segunda nem terceira. A não ser, claro, né, assim, para toda regra tem uma exceção, né? A não ser, claro, que eu tenha, por exemplo, um Covil, né, ou um Sokenzan, feito eu tinha no jogo anterior. E aí eu não ia ter fontes, né, no jogo anterior, eu não ia ter fonte vermelha para conseguir fazer a habilidade de Sokenzan, que era o que eu queria. Mas entre não ter a fonte vermelha para fazer a habilidade de Sokenzan, né, ganhar as fichas, e, né, ter um volume melhor de criaturas na mesa, e não conseguir fazer mágicas, né, ficar com as cartas, né, meio que travadas na mão, é muito melhor eu não conseguir fazer as fichas do Sokenzan, entendeu? É muito melhor eu ter acesso aí a manas, a quantidade, né, e cores suficientes para eu conseguir fazer as jogadas que eu tenho, né, para serem feitas. E aí o jogo foi seguindo, foi fazendo fichas, encontrei o encantamento, né, esse encantamento que eu passei a testar, gostei bastante, né, que faz ficha, vira terreno, e o terreno tem essa habilidade, né, de ficar criando mais fichas ainda de vampiro. Então é aquela filosofia lá, né, é o fundamento, né, dos retângulos, né, aquela velha questão de você sempre tá podendo assim, porque assim, o Boros ele não gera card advantage da maneira mais conhecida, né, que é através de cartas mesmo, né, ele não tem isso de comprar cartas, né, feito a cor azul, né, por conta também da Color Pie, né, mas o card advantage que o Boros pode explorar é esse, é produzindo o maior número possível de retângulos, beleza? Pronto, pro terceiro jogo vou falar mais um pouco, o segundo não deu muita graça, até porque também o oponente não se mexeu tanto, né? E aí, já esse, eu percebi que ele tava meio que de um burn, né? Não sei. Ainda não sabia qual era o deck especificamente que o oponente estava usando. Quando ele fez esse cuspidor, eu desconfiei, né? Ser um calamidade. Mas aí eu pensei, pô, velho, 2025 o cara, tipo, né, no Qualifier Play-In, ter a coragem de jogar com calamidade, um deck, sei lá, de. Acho que 2021, não sei, acho que até mais antigo. E aí, terceiro turno do oponente, o Caba fez uma calamidade, bicho. Eu digo, tá bom, né? E aí o curioso é que, lógico, eu não queria
Eu queria preservar o máximo possível, né, meus pontos de vida, porque eu sabia que enquanto eu conseguisse manter, né, uma certa pressão na mesa do meu lado, né, e meus pontos de vida também, né, numa quantidade confortável, eu não iria perder. Mas aí o calamidade que o oponente estava usando não era o calamidade de 2021, né? Ele aí também tinha algumas tecnologias, né? Feito esse Torbran, né? Que eu não via tanto nas listas, né, daquela época, só que vez ou outra realmente aparecia, né? Então desenvolveu também esse elemental, né? Que cria fichas, foi para cima. E como eu ainda tinha 30 pontos de vida, eu não fiz muita questão de perder minhas fontes de pontos de vida, né, para recuperar. Pronto, no caso aí eu dei prioridade realmente aos pontos de vida. Eu fiz o bloqueio ali numa ficha, matei o elemental e tomei dano da outra, né? Fui para 27. Porque assim, nesse caso aí, eu lembro desse jogo que nesse momento especificamente eu decidi fazer essa jogada do bloqueio usando o encarregado, justamente pelo fato de já ter colocado o Lurus na mão, né? Ou seja, caso eu encontrasse um terreno no turno anterior, né, que eu joguei, eu teria, né, o turno cheio, né, digamos assim, eu teria a dobra, né, de jogadas, teria o Lurus voltando encarregado. Então eu ia receber uma energia por conta do Lurus, né, com do guia, e mais uma por conta do encarregado. E aí eu fiz o bloqueio ali no Torbran, né? Mesmo esquema, né? Bloqueei uma criatura, usei a habilidade do bombardeio para matar outra e tomei o dano da terceira. Só que nesse processo eu ganhei um de vida, né? No turno anterior eu fiquei com 27, nesse turno 28. Então, e assim, e quanto mais o jogo estava se prolongando, mais o oponente estava usando recursos, né? Perdendo recursos, enquanto eu só estava esperando vir mais um terreno, né? Para fazer ali o Lurus e ficar tranquilo. E aí eu decido fazer, nesse turno, uma extração para ver quais malicinhas o oponente podia jogar, né? E realmente tirar qualquer possibilidade de remoção no meu Lurus, entendeu? Porque eu imaginei, bom, se eu resolvo um Lurus e passo a colocar minhas criaturas mais, né, de uma maneira mais intensa em combate, ganhei, né? Eu sabia que dificilmente eu ia perder esse jogo, mas eu queria realmente garantir, né? Eu estava comprando bem, né? Tanto que veio aí um Raptor, né? E o Raptor trouxe um guia, então realmente não estava complicado, mas eu sabia também que não podia brincar, porque o oponente já tinha ali, ó, do outro lado, duas criaturas com voar, né? E aí se ele conseguisse de alguma forma causar algum dano que não fosse de combate, né? Antes de atacar com elas, ia começar a complicar. Então já comecei a agredir ali com guia, que já foi um ótimo sinal, né? Consegui energia suficiente para isso. E aí o oponente também encontra um outro zumbi, né? Feito o que ele colocou no início do jogo. Me deu mais um de vida. E aí continuou a agressão. Só que agora ele já tinha mana o suficiente para usar também o castelo, né? Eu tinha até esquecido desse terreno. E pô, ainda tem isso. Mas beleza, fui tranquilo, bloqueei ali com o Raptor uma ficha. Não ia causar dano antes. E aí, esse outro dano eu não lembro como eu resolvi esse combate. Pronto, mas tá aí, deixei realmente passar. Pronto, fiquei ali meio nas cordas, né? Já com 10 de vida. Só que aí o deck manda outro Raptor. É aquela coisa, o deck não mandou o quarto terreno, mas em compensação, assim, mandou o suficiente para que eu pudesse segurar o jogo até encontrar esse quarto terreno, né? E desenvolver essa jogada dupla aí que eu tava querendo há muito tempo já.
né, do Lurrus mais alguma outra criatura de custo 1, né, que já estava no cemitério. Ele decide continuar atacando, dessa vez com o guia que já tinha, né, os marcadores de voar, e o que não tinha também. Né. Causei mais 3 de dano. O oponente encontrou outro elemental, né, que cria 2 fichas. E aí, como ele já sabia que não tinha muito o que ser feito, né, partiu pro all-in. Né. E aí eu dei uma cumprimentada ali, né, bom jogo. Eu acho que ele não lembrou dessa questão aí da iniciativa. Né, isso aí foi um erro bem... Ou talvez nem tenha sido erro. O oponente eu acho que só jogou. Né. Os dois Raptors, né, ambos com iniciativa, bloquearam ali o Torbran. E aí, como o Torbran morreu antes do dano das criaturas do meu oponente, né, o dano que elas iam causar passaram a ser o dano que elas naturalmente, né, estariam causando, sem o Torbran. Né, no caso que ele já iria estar no cemitério justamente antes do dano normal. Né, porque o dano da iniciativa resolve primeiro. E aí seguimos, né, para o próximo jogo. Bom, foi aquilo. O segundo jogo, né, foi contra um deck meio que bem random, né? Não foi um deck que tava super no metagame e tal. Esse terceiro foi contra um deck meio que antigo, sem tantas surpresas, né? Sem muita atualização, sem muita tecnologia. Foi meio que 2 jogos para eu respirar, né? Digo, bom, vamos ver qual vai ser o próximo. E aí veio mais um deck com vermelho. O que é que acontece? Nesse tipo de evento, né, Play-in Qualifier, principalmente sendo melhor de um, é muito comum, né, você que for jogar, ficar atento a isso, é muito comum alguns jogadores terem em mente que o mais ideal é usar algum deck que tenha vermelho. Né, seja, no caso do histórico, né, Zet Wizard, ou Mono Red, né, mesmo, um Calamidade até de repente, mas não é bem assim. Por quê? Porque o ideal é que você também é que o seu deck, né, o deck que você vai pilotar nesse tipo de evento, ele sim tenha recursos para vencer rápido, né, para vencer jogos de maneira rápida, né, sem ter que usar muitas cartas para isso. Isso é uma lógica, né, sem muito problema para se entender. Mas ele também precisa ter um pouco de consistência a ponto de segurar, a ponto de conseguir operar bem jogos que se estendam, né? Jogos que fiquem ali, sejam meio que mid ou late, né? Como chamam. Mid game, late game. Então, justamente eu acho que o Boros ele é o mais equilibrado quanto a isso, né? Não só o Energy, né, mas também, que no caso é a sensação, né, do histórico até então, o Boros Auras. O Auras eu não curto muito, embora tenha a maior porcentagem hoje, né, de vitórias. Eu realmente, o meu xodó mesmo é o Boros Energy. E aí, dito e feito, venci, né, o Burning, que aí foi pro quarto jogo. Quarto? Quinto, na verdade, né? Com essa mão, essa besteirinha aí de mão. E aí já vi aquela Land Zet ali do outro lado. Eu falei, não, Zet Wizard. Então, tá tranquilo, tá em casa. Meu freguês esse aí. Sim. Curioso, né? Que o Zet Wizard é um deck que, quando eu jogava de Geist, né? Eu sempre torcia pra cair contra um Zet Wizard. E tá acontecendo a mesma coisa quando eu jogo de Boros, né? Porque tem um número bom de remoções, né? Ganha vida. Então, assim, aquela coisa, não é impossível, né, que eu perca para um Zet Wizard, justamente por ter a velocidade a favor dele, né?
ser muito mais rápido que o Boros. Porém, vai depender também muito do piloto. Por exemplo, nesse jogo especificamente, o oponente esperou transformar o Ajani, e aí quando eu fiz a habilidade, ele já decidiu fazer logo ali o raio, acabando com o Planinauta. Ele poderia também ter feito em resposta a habilidade desencadeada dele, né? Que eu posso fazer a escolha de transformar, e aí antes que eu pudesse transformar, ele matava o Ajani, e não ia se preocupar com esse dano, né? Que o Ajani causaria. Então aí no caso faltou um pouco de time, né? Nesse burn aí que o oponente usou. Mas aí ele tinha outros recursos, né? Tinha o Japa, puxou de novo o próprio raio, né? Que já tinha usado. Ele visou um encarregado. Só que aí eu usei a habilidade do bombardeio para matar o Japa. E aí causar esse dano tranquilo aí no ataque da ficha, né? Que o Ajani tinha feito. E do porta-voz. Bom, turno bem tranquilo, né? Que o oponente não fez nada. E aí desenvolvi ali mais um encarregado. O oponente optou por fazer ali mais uma remoção, só que dessa vez no porta-voz. E aí respondo mais uma vez, né? Causando dano. É muito bom, né? Assim, você, turno 1, desenvolver uma criatura. Turno 2, você já desenvolver o bombardeio. Porque a partir dali, qualquer criatura que você consiga resolver vai causar pelo menos um ponto de dano. Entendeu? Não vai morrer em vão, né? E aí fui para agressão, né? Com a ficha e com o Raptor. E aí ele usa mais uma remoção e dessa vez esqueci de causar o dano. Mas aí tranquilo. Assim, choveu remoções, né? Aí agora as remoções dele acabaram, né? E aí foi nessa janela que eu aproveitei para fazer o recruta. Pronto, tudo indo bem, 4 vitórias. E aí seguimos. Bom, e até agora eu não tinha encontrado nenhum deck que explora cemitério, né? Tava me preparando ali para algum, mas não foi o caso. Freeze time aí meio chato, mas tranquilo. Deixa eu até dar uma... já ia acelerar ali, mas não precisou. Pronto. Outra mão muito forte. Essa aí realmente... Beleza que tinha um Luz ali do outro lado também. E era um Auras. Eu falei, não, velho. Não vai ser fácil, mas tem jogo. Assim, naturalmente o Auras, né, a versão Auras, né, dessa mesma guilda, né, do Boros, ela é melhor, né, assim, do que o Boros Enes, né, que é o que eu estou pilotando. Porém, como eu falo, tem o fator jogador. Não é só lista, não é só arquétipo, não é só sorte, né? É tudo isso também. Mas o piloto, né, está sendo responsável ali pela ordem das jogadas, né, pela escolha de fazer mulligan ou não, né, assim, sempre vai ser determinante. Então, como eu tinha dito no jogo anterior, né, fiz um drop 1 e no segundo turno já optei por fazer logo Bombardeio Goblin. E aí o oponente começou ali no encanta, já encheu muito aí de marcador, né, de encantamentos, né, a doadora, né, de runas. O detalhe é que ele tinha conseguido fazer duas, né, assim, tipo, uma para proteger a outra, e se precisasse, no caso que não precisava, mas estava ali, uma terceira criatura para ficar inflando ambas também, né. E, pô, velho, perdi, né, tem muito que ser feito.
Mas aí continuei. E aí fui pra linha ali do Ajani. Decidi causar logo um de dano nessa doadora. E aí, como eu estava falando com relação às decisões, né, do jogador e tal, o oponente ele poderia ter optado por, pelo menos nesse turno, não fazer o ataque com a doadora que ele tinha disponível para atacar, né? Justamente para, eu estava falando, para meio que uma proteger a outra, né? Assim, deixar a questão da agressividade com a terceira criatura, né? Mas ele decidiu atacar com uma delas, né? Tenho nada a ver com isso, não tenho culpa nenhuma disso, só aproveitei, né? Fui ali na que podia morrer, né, com dano e tal. Ele ainda tentou proteger meio que a terceira criatura, né, que tinha, que ia ficar inflando e tal. Mas aí foi tranquilo. Consegui também tirar. Aqui já tinha um maior número, né, de encantamentos. E aí fui pra cima. E aí teve meio que uma guerra pra tentar matar esse cara, né, pra tentar tirar de vez, mas não rolou. E aí a minha ideia era também realmente tentar fazer com que ele ocupasse, né, para que ele usasse todas as manas disponíveis, né, que ele tinha, para que no meu turno eu de repente encontrasse algo, né, com Raptor, né, não sei, algum outro tipo de remoção, né, de repente, para tirar essa criatura de jogo. Só que não rolou. Só que como eu já tinha esse Ajani, né, eu pelo menos consegui uma outra fonte boa de dano, né? E aí essa sinergia aí, né, do Ajani com Bombardeio Goblin funcionando sem pena, né, de ninguém. E aí fui ali para a extração. Essa extração foi muito mais para que eu não tivesse a surpresa, né, desse encantamento aí vermelho, que tira um bloqueador, dá ímpeto, dá atropelar, assim, muita coisa, né, por pouco mana. Então, e para saber também o que é que o oponente tinha na mão, né? A informação da extração cirúrgica é literalmente cirúrgica, né? Essa carta sensacional. E aí os deuses do Magic ali ajudando, né? Com buraco portátil. E dessa vez sim, o oponente agora com as manas fechadas ali, né? Todas elas viradas. Aproveitei também. Fui pro Raptor. Outra extração. Eu falei, vamos lá, vamos aproveitar. E aí fiquei meio que na dúvida, né? Qual alvo visar. Aí realmente eu fui na armadura, porque eu na verdade nem olhei o Grimório completo do oponente, né? Mas ele poderia ter, além da armadura etérea, ele poderia ter o tudo que reluz, né? Foi banida há um certo tempo do Pauper. Só que ele não tinha feito nenhuma, e a extração, ela realmente, o alvo que ela visa é uma carta que já esteja no cemitério, então tinha que ser ela mesmo. Era o encantamento que poderia dificultar, né, o meu jogo, poderia fazer com que o oponente voltasse. E aí a habilidade 0 do Ajani cantando alto, né, tirando ali o Lurrus. Fui pra cima aí dessa doadora, né, sem pena. E assim, tranquilidade total, né? 3 criaturas, o bombardeio, um Ajani ali já pronto pra, né, incinerar qualquer criatura que viesse, né? Um amuleto na mão. Então, assim, não ia fazer a besteira de pagar 3 e colocar o Lurrus, né?
da zona de companheiro na mão, não precisava disso. Eu tinha que realmente manter esse amuleto online, né? E aí, caso o oponente tentasse algum tipo de gracinha, eu já tinha uma resposta ali pronta. Só que aí, 3 criaturas, cada uma batendo 2, sendo uma delas com iniciativa, né? E tendo uma Jane também e o bombardeio, não ia precisar nem atacar, né? Eu realmente só estava esperando que o oponente passasse de volta o turno. E aí veja o detalhe, né? Como a primeira extração visou os encantamentos que podiam dar ímpeto, né, para a criatura que o oponente visasse, eu também estava tranquilo quanto a isso. Né? Assim, eu não ia ter essa surpresa, né? O oponente fazer uma criatura, colocar um encantamento que dá ímpeto e, né, agredir. Então, assim, foi uma estratégia ali de realmente de jogar o mais safe possível, né? Para, assim, reduzir ao máximo as chances do oponente fazer algum tipo de jogada, comprar alguma carta que pudesse fazer com que ele voltasse, né, pro jogo. E aí, pra última, já nem acreditei que tava conseguindo chegar nela. Né? Eu falei, bom, agora é que eu não posso bobear mesmo, né? A mão muito boa. E aí, quando o oponente faz a primeira mana e faz uma pilhagem, eu digo, ganhei. Aí já era. Justamente por ter a carta na mão, né? A, a tal da extração cirúrgica realmente é uma das melhores cartas do jogo, né? Não é nem do formato, não é nem da cor preta, realmente é do jogo. Extração cirúrgica é, assim, faltam até palavras, né, para dizer o quão forte essa carta é. Assim, essa questão de ser firexiana, né, ter essa facilidade de você poder usar um outro tipo de recurso, né, diferente das manas que você tem. Você, tipo, pô, eu tô jogando com uma carta preta num deck que é branco e vermelho. Então, assim, eu não tenho nenhum terreno no meu deck que gera mana preta. Eu só uso ela pagando 2 de vida. Vida essa que geralmente tá alta. Né? E foi isso. Aí foi a sexta, né? Acho que vai aparecer ali. Pronto, sexta vitória. Teria até o print para mandar pra galera, né? E foi isso. Qualifier Play-in, né? 6K em gemas, né? A fichinha ali pro classificatório, né? Então, dia 22, né? Já tenho esse compromisso aí, né? Assim, não vou nem fazer questão de acordar cedo no sábado. E é isso, vou tentar mais uma vez o Qualifier Play-in. Da outra vez que eu tentei, eu acho que foi no T2, né? Eu meio que perdi o time, né, de gravar. Eu nem lembro se eu realmente gravei, mas enfim, demorou, mas chegou outra chance aí de conseguir chegar um pouco mais longe, né? Vamos ver até onde a gente consegue. E é isso, valeu, né, por você ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar aí uma curtida, um comentário, né, de alguma jogada, algo que eu não comentei, né, que seria interessante sobre algum jogo específico. E é isso, se puder e quiser, né, faça inscrição também, que eu tô querendo mais pra frente começar a fazer algumas lives também para ficar mais interessante, né, para não ficar só esse grava aposta, né? E é isso. Valeu, bom fim de semana aí. Abraço.